Olá, voltamos com o Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Temos um convidado especial aqui na nossa redação, na nova redação. Deputado Ed Thomas, bem-vindo à nossa nova casa. Grande abraço para todos. Estou muito, mas muito feliz, né? Informação é direito do cidadão e agora, né, com mais informação, com qualidade, os nossos profissionais, esses não precisam de reforma, já são perfeitos, não é verdade? E a Alesp com certeza dá dignidade para a comunicação, para que essa velocidade, né, que tem a notícia possa chegar àqueles que nos assistem, àqueles que nos ouvem, que estão nos acompanhando agora. Obrigado pela oportunidade. Deputado, até o final de 2020, o senhor ainda está deputado, mas foi eleito prefeito da cidade de Presidente Prudente nas últimas eleições. Como é que o senhor pensa, então, já essas próximas semanas de transição, né, entre deputado para prefeito? Olha, eu estou trabalhando, eu estou focado aqui na discussão do orçamento que vai começar, que é muito importante para o estado de São Paulo. Então, eu sou um deputado do interior, deputado distrital, tenho 4 mandatos, né? E fui eleito, graças a Deus e ao povo, como prefeito da minha cidade, que é Presidente Prudente, da grande Presidente Prudente, que é capital do interior, que é capital do oeste, que tem índices maravilhosos de qualidade de vida, mas que se ressente de mais investimentos, né, principalmente do governo do estado. Por isso a minha presença, o meu cumprimento até dezembro, discutindo esse orçamento, fazendo solicitações de recurso não só ao governo do estado, mas despachando também daqui para o governo federal e com os deputados para que possam mandar recursos para todas as áreas em Presidente Prudente e a nossa região. A minha região é a 10ª região administrativa do interior, são 53 municípios, né? E eu tenho essa obrigação ainda e cumprirei ela até o fim. E a partir do ano que vem, Deus permitindo, a gente vai administrar essa maior cidade do interior, que para mim é um grande orgulho, né? E no primeiro momento, nós vamos cuidar das pessoas. As pessoas precisam de cuidados, né? Não existe projeto maior, né, do que cuidar do ser humano. E isso em todos os segmentos, né? Desde criança, idoso, doente, o desempregado. Nós vivemos um momento muito difícil, né? Justamente nesse momento difícil de pandemia, o senhor tocou numa questão primordial, que é a questão de orçamento e orçamento para 2021, nesse, entre aspas, ainda pós-pandemia, apesar dessa segunda onda vindo da Covid-19. Como é que o senhor imagina, então, essa questão orçamentária para 2021? O senhor bem falou agora, né? Estamos na discussão nesse momento aqui na casa sobre a LOA e o senhor tem ainda essa questão da prefeitura. Como unir, então, e pensar para 2021? Eu tenho que pensar muito, né, nessa discussão do orçamento do estado de São Paulo, porque todo prefeito eleito, ele vai trabalhar o ano que vem com o orçamento, né, deste ano, aprovado deste ano para o ano que vem. Então é o prefeito anterior que deixa essa situação. Presidente Prudente tem um orçamento de quase 800 milhões. Parte dele comprometido com folha de pagamento com fornecedores. Então, nessa discussão do orçamento, é colocar essas emendas para toda a 10ª região administrativa e para a cidade-mãe, que é Presidente Prudente. Essa é a minha obrigação, sempre o fiz, desta vez, né, mais ainda. É um momento da gente fazer mais com menos. A gente tem que ter criatividade. Que cortes têm que serem feitos, mas naquilo que é supérfluo, naquilo que não acrescenta na vida das pessoas. Eu costumo dizer que o tijolo, o ferro, a areia, o asfalto, o concreto é muito importante, mas esse investimento para esse ano que vem é deixar terminar obras iniciadas, e o Estado da mesma forma, né? E começar, né, uma retomada da economia, porque o emprego é o que transforma a vida das pessoas. Mas precisamos qualificar pessoas, porque eu acredito muito no ano que vem, por mais que se diga, será um ano de dificuldades? Sim, mas a gente tem como superar isso. Eu tenho plena certeza que, né, na aglomeração do bem, e eu digo, sem placa partidária, e eu sou muito do diálogo, a gente vai conseguir, né, superar todas essas
essas dificuldades. A gente está preparado para isso, vai acontecer o melhor, eu acredito realmente no melhor, mas cuidar das pessoas, principalmente na geração de renda e de emprego. Esse investimento, né, na retomada, desburocratizar para empregar. Basicamente é isso. Nós conversávamos até um pouco fora do ar, né, deputado, sobre essa questão do cuidar de pessoas, né? O senhor repetiu agora essa fala no sentido que sem as pessoas a economia não vai para frente. Não. Né? Então precisa se pensar, então, também na saúde das pessoas, mas de dar meios para que essas pessoas consigam também retomar a sua vida econômica, que foi muito afetada com a pandemia. Muito afetada. Nós temos, basicamente, né, eu tiro por Presidente Prudente, com o fechamento, né, com esse isolamento, a economia perdeu muito. Eu creio que o planejamento poderia ter sido melhor com ciência e economia. Até porque a ciência precisa, né, do dinheiro dos impostos pagos pelo contribuinte para financiar, né, pesquisas, né, e a saúde das pessoas. Essa é a minha opinião. Eu creio que não deveria e não poderia ter sido, né, desta forma e desta maneira, porque em outros estados a gente teve diferenças, né, e não tivemos economia tão afetada como foi o estado de São Paulo. E esse cuidar das pessoas é dando a ela a dignidade de buscar o seu sustento. As pessoas não vão viver para sempre com o auxílio do governo federal ou a cesta do governo do estado para as nossas crianças, da merenda. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Nós precisamos cuidar de todos os protocolos, cuidar daqueles que mais precisam, nossos doentes mais vulneráveis, nossos idosos, né? Não deixar aglomerar, enfim, higiene acima de tudo, mas nós precisamos trabalhar. Está todo mundo esperando um dezembro, principalmente o comércio, né, para vender realmente um pouco mais. Então a gente tem que ter esse respeito, tanto com a economia quanto a ciência, e fazerem com que ambos possam caminhar juntos para que a vida das pessoas não piore mais do que está. Deputado, equacionar essa questão, né, econômica com a questão também de saúde, no sentido, as pessoas precisam ir trabalhar, precisam ter o seu sustento e, ao mesmo tempo, precisam se cuidar. Durante esse ano, nesses últimos meses, deputado, o que ficou mais latente para o senhor com relação a esse cuidar e com relação de como as pessoas também, umas cuidaram das outras? Olha, o que a gente vê é uma tristeza, e eu posso dizer isso porque eu participei de uma campanha eleitoral com 12 candidatos em Presidente Prudente. Na minha opinião, que é simples, nem eleição deveria ter acontecido, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Eleição não tem como não ter aglomeração e contato. Mas, enfim, isso aconteceu. E nós temos aí números que estão aumentando, não é isso? Houve um relaxamento, creio eu, também por parte da população. Esse vírus não vai embora agora. Não acredito em segunda onda, porque não terminou a primeira. Nós teremos que, num primeiro momento, junto com médicos, junto com infectologistas, junto com gente da saúde, gente da educação, é aquela aglomeração que eu disse, né? Eu, dentro da minha cabeça, já como prefeito eleito, é uma simetria de todas as secretarias, tá? Para a gente poder fazer toda essa retomada. Não é só o Covid que está levando embora. O colesterol, a pressão alta, o derrame, o infarto, a depressão, que já era o mal do século, se tornou, com certeza, a primeira doença, né? Porque distanciamento social é uma situação. Distanciamento humano é o que é o prejudicial. E a gente se distanciou principalmente do humano, que é aquela pessoa que a gente ama, o vô, a avó, né? A família reunida, o almoço de domingo. Eu estou falando de algo básico, mas essencial para a vida da gente, que é família. Eu acho que esse foi o grande pecado, esse
infelizmente, foi a perda realmente maior. Nós perdemos muitos sentimentos e adquirimos outros sentimentos amargos e ruins, né, que nos deixam hoje realmente tristes por causa dessa situação. Mas eu creio que no Brasil faltou o quê? Faltou o engajamento de todos, com respeito, porque a pandemia virou uma politiquimia, virou uma briga, desvios, roubos, superfaturamentos. Eu falo isso porque participei do PDO, que é um grupo de 10 deputados, nós fizemos essas fiscalizações e está tudo na justiça. E as pessoas não ficam em casa assistindo tudo isso, né? Um país sendo acharqueado e roubado. E aí a pessoa já não acreditava no político, né? Vai acreditar num vírus. É triste dizer, mas há pessoas que enriqueceram com o Covid, tá? E tudo isso tirou, né, o crédito de uma doença, de um vírus tão perigoso que tem matado as pessoas. E as pessoas, eu vou ficar em casa e a comida que não vem, governos que não abriram mão dos seus impostos, prefeituras também não, a fatura realmente está chegando e pagar de que jeito? E aí a pessoa só vê um caminho, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar o meu sustento. Eu creio que, infelizmente, nós não encaramos como deveria ser encarado, né, toda essa situação. Né? Fomos diferentes de outras partes do mundo. Né? Foi um grande pecado com as pessoas, principalmente aqueles mais vulneráveis, contra os mais pobres. Então, eu creio que todo político que está político, seja o governador, seja o presidente, eu como deputado que viro prefeito e outros que estarão como prefeito, tem essa grande missão, né, de cuidar, né, de todos os segmentos. E justamente do cuidar também sabemos que os municípios paulistas, como todos os municípios, também dependem de muitas emendas que saem, né, aqui do Legislativo Paulista. Como serão, então, essas interlocuções do senhor com o Parlamento Paulista a partir do dia 1º de janeiro? O quanto essas emendas se tornam ainda mais essenciais nesse momento? Se o senhor puder falar para quem está ouvindo, vendo a gente, também lá na região de Presidente Prudente, quais serão as suas ações desse início de mandato por lá? Olha, eu sempre cumpri com a minha obrigação. É simples, eu estou aqui para cumprir com a minha obrigação. É um recurso do deputado, né? Há quem não, de repente não concorde, mas eles chegam em cidades pequenas de 3.000 habitantes, que o orçamento da cidade é só para folha de pagamento e para, né, o pagamento de compras. Então, as emendas chegam num momento bom, seja para a reforma de um posto de saúde, seja para um raio-x, para uma ambulância, para uma patrulha agrícola. Eu sou apaixonado pela terra, pela agricultura, né, por mecanização, por tecnologia. Então, essas emendas são muito, muito importantes. Somos em 94 deputados, todos eles com suas bases eleitorais. Os prefeitos aguardam sempre esse momento, mas eu creio que é mais do que isso. O orçamento, né, fatiar o bolo orçamentário, principalmente para as regiões mais pobres, e eu digo pobres de investimento do estado de São Paulo. Eu venho do Oeste Paulista. E quando fala que a minha região, junto com o Vale do Ribeira, são as duas mais pobres, né, eu coloco pobre de investimento. Porque nós temos uma riqueza de produção muito grande, tanto o Vale do Ribeira como, né, o Oeste Paulista. Mas, infelizmente, parece que é uma situação no país que as pontas do estado, onde se inicia o estado, seja aqui no Vale do Ribeira, perto do Rio, seja na minha região, onde começa o estado de São Paulo, que é Presidente Epitácio, Rosana, Primavera, né, Panorama, e do outro lado o Mato Grosso do Sul, e do outro lado o estado do Paraná. O estado começa lá. Essas regiões acabam não fazendo parte, né, com recursos nesse bolo orçamentário.
A gente sabe que a maior população ela é urbana, que aqui é necessário muitos investimentos, a grande São Paulo, as grandes cidades, mas as pequenas cidades são os braços que sustentam essas grandes com a agricultura familiar, com a alimentação, com o agronegócio, né? Porque nada disso parou na pandemia. Se tivesse parado, a situação era muito, mas muito pior. Então o orçamento, né, é mais importante que as emendas. Nós colocamos também as emendas orçamentárias, que é num volume de recurso maior, para que o governo possa analisar e acatar, né, porque é esse dinheiro que resolve. Tudo é muito importante, os 100 mil, 200 mil, sabe? 200 mil numa cidade pequena faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E às vezes para São Paulo, não, né? Às vezes para Presidente Prudente, que já é uma cidade, né, grande, de 230 mil habitantes, Ribeirão, Rio Preto, Bauru, né? Mas a cidade, são 645 municípios. Então a minha cidade... Cada um com a sua realidade. Né? Cada um com a sua realidade. E eu creio que aqueles que têm uma realidade, infelizmente, mais cruel e ruim, que tem que ter um olhar do Estado e que tem que ter o olhar dos deputados nesse instante. Eu acho que a gente está atingindo isso, né? Eu acho que com a pandemia, com essa discussão maior de dinheiro para a saúde, né, a gente vai direcionar melhor ainda esses recursos. Por falar em recurso, dissemos no início também da nossa entrevista que começaram os debates, então, sobre a lei orçamentária anual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor falou também que gosta muito do diálogo. Nesse momento, teremos que ter muito mais diálogos entre os pares e entre os deputados com relação a esse orçamento, que a gente usa aquela frase, né? O cobertor é curto. Olha, é parlamento, é parlar, né? É conversar sem parar, é falar, é discutir, é debater e muitas vezes vem até o embate, que é saudável para a democracia, né? E é nessa discussão que aparecem as melhores ideias, que a gente aprimora o orçamento do executivo, né? Essa é a nossa obrigação, aprimorar, melhorar, qualificar, né? Então, é muito importante. Eu sempre gostei desse momento, dessa discussão, porque é um momento de aprendizado, né? Muitas vezes você fala, eu tenho uma ideia. Aí você ouve um deputado falando e você fala, a ideia dele é melhor. A ideia dele, com certeza, é bem melhor. Precisamos fazer a dele. Eu repito muito isso, sempre tenho repetido. Se a sua ideia é melhor que a minha, eu tenho que ter humildade de fazer realmente a sua. Então, o Estado, o governo, às vezes, coloca lá situações que tem que ser aquilo ali, né? Ele tem a caneta. Mas há outras situações que a nossa caneta, que a nossa discussão, o nosso debate, melhora muito o orçamento. Quero agradecer, então, o deputado Ed Thomas, prefeito eleito de Presidente Prudente, pela nossa conversa aqui no Jornal da Rede Alesp, contribuindo para que você aí em casa entenda muitas coisas sobre, principalmente orçamento e sobre mandato. Obrigada, deputado, e boa jornada, então, como prefeito. Estou muito agradecido, muito feliz nessa eleição. Há uma grande vitória, que é a vitória da verdade. Os fake news não prosperaram, né? O cérebro das pessoas, eles já olham e sabem aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, né? E eu vi isso na rua, eu vi isso na rede social, que infelizmente tem maldade realmente espalhada, gente que assassina reputações, mas ganhou essa comunicação aqui, a comunicação da verdade, da transparência, tá? E eu creio que a gente vai avançar muito, mas muito mais. Me permita dizer obrigado, presidente Prudente, obrigado a todos, né? Eu penso que política é um instrumento transformador, tá? E a gente vai transformar isso pela política, para as pessoas não deixarem de acreditar. Cidades que têm o segundo turno, não deixa de cumprir com a sua obrigação, porque senão você não pode nem reclamar depois, sabe? Não vai viajar, não. Vai votar, pesquise seu candidato, olhe para você poder cobrar depois e a gente tenha um espetáculo de democracia e que quem ganhe não é o candidato, mas que quem ganha é quem nos assiste, é quem está nos vendo agora. Não deixe de acreditar, a política vai transformar sim a vida das pessoas, dependendo da forma que você votar.
Perfeito, obrigada, deputada de Thomas, bom trabalho para o senhor e a gente continua então aqui no Jornal da Rede Alesp.